Em Números capítulo 33, do versículo 18 ao 36. Esse é o texto inicial. Pause o vídeo e faça a leitura do texto para que você compreenda os comentários a seguir. Parece que cada local onde eles pararam, eles mesmos deram um nome, dada a circunstância, os fatos ocorridos naquela região. Porque, por exemplo, eles pararam aqui num certo local, no Ermo. Aí foi o local onde houve uma convocação, então colocaram o nome de convocação. De Abrona, ou Hebrona, foram para Ezion-Geber, um local nas proximidades ali de Eilat. Ou talvez, alguns dizem até que pode ser que seja o mesmo ponto geográfico onde hoje a gente sabe que existe Eilat, a antiga Elat. Eilat, ok? Então, de Ezion-Geber, eles foram finalmente para Cades Barneia. O Cades Barneia, queira, como você queira. Cades Barneia, hoje nós podemos localizar na fronteira entre Egito e a Terra da Promessa, Israel. Fica, eu acho que, do lado de Israel, Cades Barneia. É mesmo na fronteira. Se você pegar o mapa e você olhar o mapa de Israel, na parte de baixo tem uma linha separando a península do Egito e a parte sul do Israel, no caso Negev, ou Negeb, como queira. A própria palavra Negeb, ou Negev, quer dizer isso, sul, né? Então, queridos, você vai achar naquela linha ali divisória Cades Barneia. Cades Barneia é conhecido e a gente pode localizar, ok? Finalmente, algum local que você pode achar ali, né? Foi ali, nós vamos ver lá na frente, que foi o local onde Miriam morreu. Foi dali, nós vamos ver agora nos próximos vídeos, que o Moisés vai enviar os espias para dar uma olhada na Terra da Promessa, né? E eles vão trazer os relatórios, ok? Isso ficava no deserto de Zin. Alguns dizem outra coisa, deserto de Parã. Tem algum problema nisso? Não, tem não, porque o deserto de Zin é uma subdivisão do deserto de Parã. Zin no hebraico quer dizer depressão. Não é aquele outro lado de trás, não. Zin é depressão. E então é identificado como Cades. A Septuaginta que fala que é deserto de Parã. Se você observar agora, nós vamos para a leitura de Números 12, do versículo 16, e Deuteronômio 1, do versículo 19 ao 20, 12, diz assim: Depois disso partiram de Azerote e acamparam-se no deserto de Parã. Tá vendo? Aqui em Números 12, do versículo 16, só fala que eles saíram do local da rebelião da Miriam e foram parar lá em Cades Barneia, deserto de Parã, deserto de Zin. E eu acabei de passar para vocês os pormenores das paradas, dos acampamentos deles. Deuteronômio 1, verso 19 diz: Conforme o Senhor, o nosso Deus, nos tinha ordenado, partimos de Horebe, aí já pega lá de trás. Horebe, fomos para a Serra dos Amorreus, passando por todo aquele imenso e terrível deserto que vocês viram, e assim chegamos a Cades Barneia. Então eu lhes disse: vocês chegaram à Serra dos Amorreus, a qual o Senhor, nosso Deus, nos dá. Ok? Deuteronômio 1, versículo 19 e versículo 20. E aí a Bíblia em ordem cronológica nos retorna para o livro de Números, capítulo 13, do versículo 1 ao 24. Diz que o Senhor disse a Moisés: envia alguns homens em missão de reconhecimento à terra de Canaã, a terra que doou aos israelitas, um líder de cada tribo, né, dos seus antepassados. Agora você veja bem, uma parte aqui, olha, Números 13, verso 1, diz que foi o Senhor. No Deuteronômio 1 também, estou lendo Números 13, 1. Agora vou para Deuteronômio 1, no versículo 22 diz: todos vocês vieram me dizer, Moisés, todos vocês vieram me dizer, mandemos alguns homens à nossa frente em missão de reconhecimento da região, para que nos indiquem por onde ou por qual caminho subiremos e a quais cidades nós iremos. A sugestão pareceu-me boa, por isso eu escolhi 12 de vocês, né, dentre os homens de cada tribo, um de cada tribo. Eles subiram a região montanhosa, chegaram ao vale de Escol e o exploraram. Foi o Senhor ou foi o povo? Comenta aí. O Senhor tinha necessidade? Se foi o Senhor, gente, eu vou logo dizendo aqui para vocês. Se foi o Senhor que mandou os espias, o Senhor mandou para que eles vissem que realmente a promessa do Senhor era verdadeira e que a terra mandava leite e mel e aquela terra iria ser deles. Mas se foram os homens aqui que foram para Moisés, os dois textos falam a mesma coisa, só que assim, relatam o mesmo ato de forma diferente. E então, se foram os homens, isso aí já é consequência da incredulidade. Tipo, os homens querem ir ver para ver se realmente a promessa que Deus fez é a verdade. E nós sabemos no que deu, nós vamos ver já no que deu esse negócio. Tá bom? Espera aí. São mais ou menos, queridos, 40 dias de observação, e aqui eles estavam 40 dias que tinham saído do monte de Deus. Um processo de 80 dias aqui complicado. Espera aí. Vamos lá. Eu vou passar para vocês agora, em primeira mão, divulga esse vídeo, a lista do pessoal que foi enviado como espião
para olhar a terra da promessa. Os espiões, os espias, os 007 aí. Vamos lá, vamos à lista. Da tribo de Ruben, Samuel. Parece Samuel, né? Samuel, no hebraico famoso, filho de Zacur. Da tribo de Simeão, Safate, que no hebraico quer dizer habitante das cavernas. Ele era filho de Ori. De Judá, é claro, Caleb. Quem é que não lembra dessas palavras, desse nome? Caleb, no hebraico, cão ou escravo. Filho de Jefoné. Da tribo de Issacar, Gigeal. No hebraico, Deus redima. Ele era filho de José. Da tribo de Efraim, diga-se de passagem, Efraim, filho de José. E Manassés também, filho de José. Da tribo de Efraim, foi enviado quem? Quem? Josué, tá? Só que no texto que você vai ler aí, vai aparecer Oséias. Nós sabemos que Josué era filho de Num. E Oséias era o nome original do Josué. Crê-se que Moisés é que mudou, né? Como eu comentei em um vídeo anterior, Moisés mudou o nome de Josué para Oséias. Né? Oséias quer dizer que Yahvé salve. Né? Que Yahvé salve. Josué quer dizer Yahvé é salvação. Josué é a transliteração do nome de Jesus. Yeshua. Joshua, Yeshua. Quase nada de diferença, né? Então, de Efraim foi o Josué, e de Benjamim, o filho mais moço, né, de Jacó com a Raquel. De Benjamim, Palti. No hebraico, Yahvé liberta. Da tribo de Zebulon, Gadiel. Quase meu amigo pastor Jadiel aqui da primeira igreja batista dele morrer, né? Gadiel, que quer dizer, no hebraico, Yahvé é a minha sorte. Filho de Sodi, ou Sodi. Da tribo de Manassés, também filho de José, no caso Manassés. Gadi, ou Gadi, que quer dizer fortuna, ele era filho de Suzi. Da tribo de Dan, Amiel, no hebraico, povo de Deus, filho de Gemail, ou Gemali. Da tribo de Aser, foi enviado o 007 Setu, no hebraico quer dizer oculto ou secreto. Ele era filho de Micael, né? Da tribo de Naftali, o Naftali, Nabi, ou Nabi, não, ninguém sabe, é Nabi mesmo. No hebraico quer dizer Yahvé é consolo ou salvação. Yahvé é salvação, né? E da tribo de Gad, a última das 12, você vai ver o nome Jeuel. No hebraico, majestade de Gad, né? Filho de Maqui. Aí você diz, pastor, como é que não entrou a tribo de Levi aí e deu 12? Bom, são dois filhos de José e foram citados aqui, Efraim e Manassés. Seriam 2.000 tribos. Ok? São 12 filhos de Jacó, né? Ruben, Simeão, Levi, Judá, Gad, Azé, Dan, Naftali, Zaccar, Zebulon, José e Benjamim. São 12 filhos. A tribo de Levi não entrou. Ok? Ninguém mencionou José. José foi substituído por Efraim. E aqui, no caso, entrou o Manassés, também filho de José, né? Tá certo? Então, deu um total de 12 tribos. Números 13, no versículo 16, é onde declara que Moisés trocou o nome de Josué por... o nome de Oséias por Josué. Diz assim no versículo 17 de Números 13. Quando Moisés os enviou para observar a terra de Canaã, Moisés disse assim, subam pelo Negev, ou Negueb, e prossigam até a região montanhosa. Vejam como a terra é, vejam se o povo de lá, que vive lá, é forte ou fraco, se são poucos ou muitos, se a terra em que eles habitam é boa ou ruim, se as cidades em que vivem são cidades sem muro, ou são fortificadas, ou seja, são fortalezas, se o solo é fértil ou pobre, se existem ali florestas ou não. Sejam corajosos, tragam alguns frutos da terra, né, como prova daquilo que precisa mostrar ao povo. E era a época do início da colheita das uvas. Essa época que os espias subiram, era a época do início da colheita das uvas. Então eles subiram, observaram a terra desde o deserto de Zin, que é, no caso, desde Cades Barneia, até Reobote, na direção de Lebon Hamat. Subiram do Negueb e chegaram a Hebron, onde viviam Aimã, Sesai, Talmai, descendentes de Enac. Hebron, olha aí, havia sido construída 7 anos antes de Zoan. Zoan, no Egito, lá, na época que eles moravam no Egito, Zoan, né? E quando chegaram ao Vale de Escol, cortaram um ramo do qual pendia um único cacho de uva. 2 homens, ou 2 deles, tiveram que carregar o cacho pendurado, né, numa vara. Colheram também romãs e figos. E daquele lugar foi chamado Vale de Escol por causa do cacho de uva que eles, no caso os israelitas, cortaram dali. Então, você vai olhar depois a resposta, o relatório dos espias, que está em Números 13, do versículo 25 em diante. Então Deus havia prometido aquela terra, sim ou não? Sim, cara. Deus tinha prometido a quem? A Abraão, a ele e aos seus descendentes.
Deus tinha prometido, Yahvé tinha prometido dar aos descendentes de Abraão aquela terra. Sabe? Então, uma vez que a taça da iniquidade daqueles povos fosse cheia, né? Completou aqui. Então, aqueles habitantes iriam ver o juízo de Deus através do povo de Israel, porque o povo de Israel ia chegar e ia eliminar todo mundo, conforme a ordem do Senhor. Você pode ver isso lá em Gênesis capítulo 15, a partir do versículo 16, meu querido. A promessa de Deus a Abraão, né, relacionada à terra. Então, o número daqueles povos era importante, a gente saber os detalhes. Moisés não conhecia, o povo não conhecia, mas então os espias iriam trazer esses relatórios. E o número das cidades, e tudo quanto poderia contribuir para a residência deles, né, depois da invasão, por parte dos israelitas, eles tinham que ter esses detalhes. O que eles queriam realmente, com essa espionagem, era ver se Israel teria força suficiente para expulsá-los, para dominar, para tomar posse daquela terra, né? Porque Israel só tinha 600 mil soldados prontos para a batalha. O resto era velho e criança, né? Então, eles queriam saber se iam dar conta do recado. Mesmo quando Deus falou que iria entregar a terra para eles. É difícil, irmãos. É difícil, ouvintes. É difícil, amigos, a gente afirmar publicamente que crê nas promessas de Deus e tomar atitudes como essa daí, ó, que mostra que, na verdade, não existe uma fé, não existe uma crença, não existe, no mínimo, um mínimo de confiança no que Deus falou. Porque se Deus disse que iria entregar a terra, não importa quantos homens estão lá, Deus iria entregar. Se Deus disse que a terra mana leite e mel, não importa o tipo de frutos que eles iriam encontrar lá, não importa. Talvez alguém que está me ouvindo até diga que isso era uma mera estratégia, uma estratégia militar, sobre a forma organizacional, para eles saberem como invadir a terra. Mas não foi bem isso que eles queriam e não deu certo. Não deu muito certo, viu, gente? Ora, então eles queriam saber o número, né, dos adversários, dos que às vezes tinham ali. Você pode olhar em Números 1, do versículo 46 em seguida, você vai ver alguma coisa assim, nesse sentido. E então, observação, a parte sul, que é o Negueb, é o local menos povoado, né, é uma parte pobre, escasso nesse sentido de recursos naturais, não tem água. Se não tem água, não tem tanta plantação. Tem algumas aldeiazinhas pobres, né? Sabe? E aí a parte montanhosa, a região montanhosa, no versículo 18 é mencionado. Isso aí está referindo-se à parte dos hititas, dos jebuseus e os amorreus. A parte montanhosa são hititas, jebuseus e amorreus. Quando eu falo jebuseu, eu estou me referindo claramente às montanhas ali ao redor de Jerusalém. Jebuseus. Ok? Deuteronômio 1:7, você pode ver isso daí, né? Eles foram a tribo mais poderosa da área. E era a mesma região montanhosa que mais tarde veio fazer parte da Judéia, tá? Não só Jerusalém, mas toda a Judéia. Versículo 20 aqui do texto em questão, a questão fala aqui da qualidade da terra, né, de Canaã. E, sabe, na verdade, se era uma terra fértil ou manava leite e mel, você pode observar a promessa lá e algumas referências sobre isso, está em Êxodo, capítulo 3, verso 8 e verso 17, Êxodo 13, 5, Êxodo 33, verso 3, Levítico 20, verso 24, Números 13, verso 27, que é o texto que nós estamos aqui explorando, Deuteronômio 6, verso 3, e Deuteronômio 11, verso 9, também Josué, capítulo 5, verso 9. Então, quanto a essa expressão, por exemplo, eles precisariam de madeira de construção para servir de combustível, e se ali houvesse frutas, né, essa questão, lá tem florestas ou não, né, eles precisariam de madeira, certo? E os frutos eles teriam que trazer. Aquele tempo em que eles foram investigar, espiar a terra, era o início da colheita das uvas, tá certo? E com certeza, quando é tempo de colheita, os vinhateiros, os donos dos viticultores, eles colocam vigias para ninguém roubar, né? E seria um risco para os espias eles invadirem um vinhedo e, sei lá, levar alguma coisa. Mesmo assim eles levaram, né? Eles, 2 homens para levar um cacho de uva. E a pessoa diz, isso é impossível, pastor, tá maluco? Não, procurei no Google. Existe uma técnica aí que mostra, eu vi fotos, não sei onde, mas eu vi no Google. Um cacho de uva lá que é maior do que uma pessoa, uma coisa enorme. Não tem como uma pessoa sozinha levar aquilo não.